Pessoal, no equilíbrio iônico da água, que a gente chama de KW, né? A gente pode chamar também de produto iônico da água. O que a gente observa? A gente observa que a água ela pode reagir com moléculas de água, produzindo isso aqui, ó, H3O+, mais OH-. Mas nós já sabemos que o H3O+, é a mesma coisa de H+. Então a gente pode abreviar isso daqui. Então eu posso representar da seguinte maneira: H2O em equilíbrio produz quem? H+, mais OH-. Então quando a gente aplica a constante de equilíbrio aqui, a gente vai ter isso no sentido direto, ó, H+ vezes OH-, né? Isso, produto dividido pelo reagente, H2O. Só que H2O é um valor praticamente o quê? Constante. Então não faz sentido eu trabalhar com dois valores constantes. Então eu vou multiplicar esses dois aqui, ó. Vai ficar assim: K que multiplica a concentração de H2O, que vai ser igual a H+ vezes OH-. Então eu posso dizer que isso daqui é um valor constante. Então eu vou chamar isso aqui de uma constante só, chamado KW. Então eu posso dizer que KW, que é o constante de equilíbrio da água, é o hidrogênio vezes quem? A hidroxila. Então a água ela entra em equilíbrio e mantém esse valorzinho aí, que a 25 graus Celsius e 1 atm, isso para a chamada água pura, o KW ele tem um valor no laboratório, que corresponde a 10 a menos 14 molar ao quadrado. Então esse valor ele já foi calculado e ele corresponde a isso aqui, ó, 10 a menos 14 molar ao quadrado. Então eu posso ter várias soluçõezinhas aí. Quando você pega uma solução de água, aí a gente vai trabalhar em relação ao pH, que é o potencial hidrogênio iônico da água. Eu posso ter aí as chamadas soluções ácidas. Aí você diz, o que seria uma solução ácida? A quantidade de hidrogênio, que o ácido é representado pelo hidrogênio, é maior do que a quantidade de hidroxila. Eu posso ter uma chamada solução neutra, quando a gente tem a quantidade de hidrogênio igual à quantidade de hidroxila. E nós temos as chamadas soluções alcalinas, que a gente chama também de soluções básicas. Então, nesse caso aqui, a quantidade de hidrogênio é menor do que a quantidade de hidroxila. Então, a gente sabe que o que caracteriza ser ácido é o hidrogênio. O que caracteriza ser base é a hidroxila. Então, a gente tem no meio aquoso essa possibilidade. Então, a água ela consegue aceitar, né? Consegue ganhar prótons e consegue doar prótons. Então, uma hora ela se comporta como ácido, outra hora ela se comporta como básica. Então, como a constante de ionização da água é 10 a menos 14, se você tirar o logaritmo negativo disso, você vai ter uma escala positiva, onde para trabalhar pH a gente vai de 0 até 14. O meio da escala é 7, então a gente diz que para a escala de pH, que é o potencial hidrogênio iônico, né, a quantidade de hidrogênio que eu tenho na água, o pH 7 é considerado neutro. Acima de 7 a gente chama de alcalino ou básico, e abaixo a gente chama de meio ácido. E eu posso calcular essa quantidade de hidrogênio. Bem simples, eu posso calcular o potencial hidrogênio iônico. É só tirar o logaritmo negativo da concentração de hidrogênio. Eu vou achar o pH. Mas, se ele não me der o hidrogênio, ele pode me dar a hidroxila. Então eu vou tirar menos o log da concentração da hidroxila. Então eu vou achar o potencial hidroxiliônico. Com isso daqui eu acho o potencial hidrogênio iônico, que seria o pH, quanto eu tenho de hidrogênio na água. E com isso daqui eu posso calcular o chamado potencial hidroxiliônico. Então eu posso calcular tanto a quantidade de hidroxila quanto de hidrogênio. E lembrando que se eu somar o pH, que
que é o potencial, né, mais o pOH, isso sempre tem que dar quanto? 14. Isso é importante na escala de pH. Mas eu posso identificar isso usando o quê? Indicadores. Então, o que seriam esse mecanismo dos indicadores? Ele vai se comportar relacionado ao quê? A uma cor característica. Então, o indicador, ele vai me dar uma resposta relacionado a esse indicadorzinho aí. Então, eu posso fazer com que o equilíbrio se desloque para um sentido ou se desloque para outro. E isso aí vai me dar uma cor característica. Então, eu vou ter o seguinte. No meio ácido, eu vou ter aqui uma cor característica. E no meio básico, por exemplo, eu vou ter outra cor característica, que seria uma cor 2. Então eu consigo, através de um mecanismo, uma mudança de cor, eu vejo um mecanismo de reação e consigo captar mais ou menos isso. Vou dar um exemplo, a fenolftaleína. A fenolftaleína, no meio ácido, a cor seria incolor. Já a fenolftaleína, no meio básico, ela seria coloração vermelha. Então eu teria como identificar usando um indicador ácido e base. Então, de um modo geral, eu posso trabalhar todo esse cálculozinho aqui e ter esse cuidado na hora de trabalhar o equilíbrio iônico da água. Lembrando que eu posso também, com essa fórmula matemática, calcular se eu tiver a concentração, ou seja, o valor de Kw, da constante de equilíbrio, eu posso achar o hidrogênio e posso achar a hidroxila. Então isso vai depender muito do problema. E lembre-se que a escala de pH vai de 0 até 14, né? 0 é extremamente ácido, 14 é extremamente alcalino, que em ambos os casos são corrosivos. É muito difícil a gente trabalhar tudo no meio neutro. Geralmente a gente tem coisas ligeiramente ácidas e ligeiramente alcalino. Se você for olhar o sangue ele tem aí ó, um pH aproximadamente de 7,1. Então ele não tolera muita variação. É tanto que o nosso sangue ele é tamponado. O que é tamponado? Ele é preparado para que evite variação brusca de pH. Então ele praticamente não varia. Mesmo você colocando alguma quantidade de ácido ou base, esse pH ele não vai variar. Ok, pessoal? Então fica essa dica aí para o equilíbrio iônico da água.